A Comissão Jovem do Sindicato Rural de Cruz Alta apresenta Sindicast, a força do produtor no campo digital. E aí, pessoal, bem-vindos à quarta edição do Sindicast. Nesse podcast, iremos fazer um bate-papo sobre o Imposto Territorial Rural, o ITR. Desde a sua criação tiveram várias alterações e hoje vamos elucidá-las e trazer essa pauta até os dias atuais. Meu nome é Fernando Rossato e junto com o Júnior Quaini iremos apresentar esse podcast. Fala aí, Júnior. Olá, pessoal. Eu e o Fernando representamos a Comissão Jovem nessa iniciativa do podcast. Sigam o Instagram da nossa comissão, @CjovemSRCA, para ficar por dentro de importantes ações que envolvem o agro e melhor acompanhar as novas edições do Sindicast, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast e outras. Cabe ressaltar que na gravação deste programa estamos obedecendo protocolos de distanciamento e de prevenção contra o coronavírus. Antes de apresentarmos o nosso convidado, vamos ouvir o nosso diretor executivo, Ricardo Montedo, que traz o informativo das atividades do Sindicato Rural. Setembro é mês do ITR. Olá, eu sou o Ricardo Montedo, diretor executivo do Sindicato Rural de Cruz Alta. Estou aqui para lembrar que setembro é mês de declarar e pagar o Imposto Territorial Rural, ou ITR. O valor do tributo é autodeclaratório e seu recolhimento obrigatório. Tanto a declaração como a emissão da guia correspondente poderão ser feitas entre 1º e 30 de setembro pelo site da Receita Federal. O acesso ao programa do ITR deve ser liberado pela Receita em meados de agosto. Sindicato Rural de Cruz Alta, a força do produtor. Então vamos ao nosso assunto de hoje, que é o ITR. O ITR foi criado em 1891, junto com a Constituição da época, e tinha como finalidade estimular a produção agropecuária no país, já que nesse período o Brasil estava começando a desbravar suas áreas. A responsabilidade de cobrança e administração do imposto era dos estados. Em 1961, o ITR foi transferido aos municípios. Em 1964, o imposto passou a ser competência da União, com responsabilidade do INCRA. Com a promulgação do Estatuto da Terra, o imposto recebeu funções extrafiscais, passando assim a auxiliar as políticas públicas. O governo federal resolveu desenhar um novo cenário para o ITR na promulgação da Constituição de 1988, ao dizer que será cobrado e fiscalizado pelos municípios, que assim optarem, desde que não implique em redução do imposto ou renúncia fiscal. A Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005, regulamenta a possibilidade de municípios celebrarem convênios com a Receita Federal para que lhes transfira o dever de fiscalizar as declarações e cobrar o ITR, com repasse integral da receita arrecadada aos tesouros municipais. E para dar continuidade a esse assunto, nós convidamos o nosso presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, Daniel Jobim Badaraco, engenheiro agrônomo, especialista em Direito Agrário e Ambiental. Jobim, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Sindicast. Olá, pessoal. Fernando, Júnior, obrigado pela oportunidade que vocês abriram para o sindicato aí, através da comissão jovem desse sindicato, que é muito atuante. E vamos bater um papo, então, sobre o que o sindicato tem trabalhado, principalmente nessa área de ITR, e o que nós estamos defendendo hoje, né, e a nossa preocupação dos rumos que está se tomando na formatação desse imposto, que vocês vão entender à medida que eu falar e concordar ou discordar de mim, que nós estamos sendo, como produtores rurais, lesados, né? Um pouco por omissão do próprio produtor rural, né? Porque depende muito do produtor rural também ter uma ação mais proativa na relação do imposto, e eu vou tentar mostrar como é possível isso. Maravilha, Jobim. Vamos começar assim explicando mais ou menos como é essa cobrança do ITR para a gente entender onde é que está o imbróglio envolvendo essa questão. Bom, pessoal, lá no artigo 153 da Constituição, no inciso 6, define que a competência da instituir imposto sobre propriedade territorial rural é da União. Sendo que, como já foi falado por vocês mesmos, pode ser firmado o convênio com o município. Lá no parágrafo 4º, ele fala assim: o imposto previsto no inciso 6º do caput será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal, como tu falaste. Aqui entra uma confusão. O município pegou esse imposto e achou uma grande brecha para arrecadação. Então, em nome de uma dedução de imposto ou forma de renúncia fiscal, ele diz que tem que aumentar. Isso é uma inverdade, não existe, não tem como. Vamos fazer uma conta aqui. Cada situação existe uma alíquota que tu vai calcular. Lá na lei 9393 de 96, que eu já vou falar sobre ela, que ela é importantíssima essa lei, que ela que regulamenta todo o nosso TR, as tabelas de alíquota é bem clara, que é um imposto progressivo, assim como preconizava no artigo 48 e 49 do Estatuto da Terra, né? Que é um imposto como em 1891, né? 91, que foi estipulado para ser uma maneira de incentivar a produção, incentivar a produtividade a fazer o quê? Pagar menos imposto. Bom, em 1996, a Lei 9393 foi instituída com a intenção fria de premiar aquele produtor que um grau de utilização da terra satisfatório e desestimular a improdutividade. Então nós temos as alíquotas que eu estava falando. Vou dar um exemplo aqui. Um imóvel, vamos pegar um exemplo bem forte aqui para ficar bem claro. Um imóvel acima de 5.000 hectares, que eu tenha grau de utilização maior que 80%, e eu digo maior que 80%, lembre-se, não estou dizendo 80% da propriedade, é 80% da área tributável, que tira os 20% de área não tributável, área ambiental não tributável, que você vai entender por que eu estou dando essa ênfase depois. A alíquota para maior que 80% é de 0,45% do valor da terra nua. Mais 5.000 hectares, 0,45%. Se eu tenho um grau de utilização até 30%, ou seja, tenho 70% de ociosidade, a alíquota pula de 0,45% para 20% do valor da terra nua. Ou seja, eu tenho um aumento aqui de praticamente 50 vezes no valor da terra nua. Para aquele produtor valor, que não utiliza o valor do imposto, só mexendo na alíquota. Essa alíquota não pode mexer. Essa alíquota não pode mexer. É tabelado. É tabelado. Essa tabela está na lei. Agora, quando tu fala que não pode haver diminuição do valor porque tu tá dizendo que isso aqui não vale nada. Por quê? E se eu tiver uma diminuição do valor da terra? Se eu encontrar um projeto no ano que vem, por exemplo, eu faço uma avaliação do meu imóvel e descubro que com meus investimentos eu tenho um valor de terra nua a menor. Só entender por quê. Calcula perante a alíquota. Pela alíquota, se eu aumentar, vai diminuir meu imposto. Eu tenho a posição de diminuir o imposto. Por quê? Porque está na lei. E é um imposto autodeclaratório, né? E é autodeclaratório, como eu vou mostrar para vocês aqui. Tá bem determinado isso aqui. E daí eu pergunto para vocês, IPVA, qual é a alíquota no Estado? 3%. Se o veículo aumentar o valor dele, por exemplo, está acontecendo que vem aumentando o valor, vai aumentar o valor do imposto. Mas se diminuir, vai diminuir também. Isso é renúncia fiscal? Não. Porque a alíquota continua a mesma, desde que não só se mude com a lei. Então você está vendo essa confusão e o pessoal tem utilizado isso como um argumento. E eu vejo uma preocupação muito grande que os municípios cegamente estão olhando para esse item e tentando informar que não pode baixar imposto. Imposto pode. Aí na lei 6746, que regulamenta o artigo 49 e 50 da lei do Estatuto da Terra, no parágrafo 1º ele fala que os fatores mencionados nesse artigo serão estabelecidos com base nas informações apresentadas pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais, obrigando a prestar declaração para cadastro nos prazos de normas fixadas na regulamentação da lei. No parágrafo 3º, as declarações previstas no parágrafo 1º são apresentadas sob inteira responsabilidade dos proprietários titulares do domínio útil ou possuidores de qualquer título de imóvel rural. E no caso dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos devidos em multas decorrentes das despesas sob verificação necessária. Bom, falar sobre isso. Esse laudo que as prefeituras estão fazendo não são previstas na lei. São obra
de portarias da Receita Federal. O laudo emitido, só para contextualizar, o laudo emitido pela prefeitura determina o valor da terra nua. Determina o valor da terra nua. Por causa do convênio com a Receita Federal, né? Isso. E a pergunta é, o que é a terra nua? O VTN, o valor da terra nua, eu gosto de dizer pro pessoal que é o valor da terra como nós encontramos quando não tinha gado, não tinha nada. Digamos que tu construiu um armazém na propriedade, já não é mais nua. Cerca. Se tu roçar, o campo já não é mais nua. E Se a cerca já não é mais nua, já tem a cerca. Essa roçada tem um custo. Tem uma benfeitoria em cima disso, né? Tudo. Tu entendeu? No artigo 10, na apuração pelo contribuinte, e fala na lei 93/96, que regulamenta a apuração pelo contribuinte, ou seja, é autodeclaratório. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos de condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. No parágrafo 1º diz, VTN, valor da terra nua do imóvel excluindo os valores relativos a, ou seja, o que é VTN? É o valor da terra, o valor imóvel, valor comercial, vamos dizer assim, venal, excluindo construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas ou melhoradas, florestas plantadas. Toda e qualquer melhoria que tu fez na propriedade tem que excluir do valor venal. E as melhorias no solo. Exatamente. Outra coisa, eu vou perguntar para vocês, por que a terra está valendo bastante hoje? Porque existe uma atividade econômica. A terra em si, ela não é unidade de conservação, ela é uma área unidade produtiva, que tem que se ter preservação, óbvio. E a terra nua é um valor básico, excluindo todas as melhorias. Eu vou dar um exemplo bem claro, num laudo técnico bem aprofundado. Nível de fósforo. Historicamente, nossas áreas aqui, região de Boa Vista do Incra, Cruz Alta, quanto é que tem de pontos de fósforo no mapa de solos do Rio Grande do Sul, lá da década de... Não me lembro que ano foi feito o mapa de solos. Qual é o histórico, o fósforo histórico? É nível baixo, né? E aí, quanto tu gastou para aumentar esse nível de fósforo? Tem que descontar do valor da terra nua. Exatamente. Aí eu pego um laudo de terra nua de uma prefeitura, e nós pegamos vários na Farsul, eu tive trabalho de ir a Porto Alegre, sentar com o pessoal da Farsul lá, com o nosso grande amigo Derli, que é especialista na área, e nós começamos a analisar os laudos. Os laudos não acham laudo de terra nua dentro da norma. Como que uma prefeitura determina o valor da terra nua hoje, Daniel? Deveria ser pela BNT na NBR 14653, dígito 3, que estabelece normas e critérios para avaliações de imóveis rurais. Esse é o primeiro, tu vai avaliar o imóvel rural como um todo. A partir dessa avaliação, tu vai ter um valor de mercado, valor, não preço. Lembrem que eu estou falando. E esse valor de mercado, ali tu vai descontar toda e qualquer melhoria que tu fez, investimento, inclusive uma lavoura implantada tem um valor. Tudo que tu tiver investido, uma estrada, uma roçada, é um laudo extenso, cansativo, trabalhoso e caro. E a prefeitura faz esse laudo? Ele faz... as prefeituras não achei nenhum laudo que contemplasse... Técnico. Que contemplasse a norma. Muito menos feito em loco, né? Por exemplo, determinação do valor de avaliação. Isso é um laudo, um valor terra nua de uma cidade que não vou citar o nome porque não vem ao caso. Para determinar o valor da avaliação de imóveis rurais, foi utilizada a metodologia preconizada através de uma intensa pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Não existe mercado de valor terra nua. Tu acha terra nua para comprar? Não compra terra nua. Eu quero comprar terra nua. Eu preciso comprar terra nua, tu não acha para vender. Não existe. Então estão utilizando valores muito próximos ao valor da terra de mercado no estado atual, né? Esse é o problema. Tá? O valor da terra nua é um valor que se chega, a partir do valor de mercado, se chega ao valor da terra nua... Descontando todas as melhorias, como está preconizado na lei. E a lei ainda não mudou. E assim que deveria que as prefeituras fizessem, né? Isso. Então as prefeituras acharam um nicho de mercado e vêm aumentando gradativamente o valor da terra nua com intenção de arrecadar. Tanto é que quando ele envia para a Receita Federal, ele não envia o laudo, ele envia o valor. E a Receita Federal, como não tem perna para fiscalizar todo mundo, fez esse convênio justamente, olha, o município conhece a região, o município sabe a sua realidade, só que o município
pegou e disse assim, bom, vamos arrecadar. E está indo, no meu entender, os municípios em geral, contra o que manda a legislação. Então eu falei assim, através de uma intensa pesquisa de mercado, onde se eliminou como parâmetro localização, acesso, capacidade de uso da terra, funcionalidade, benfeitorias, tipo existente, para isso chegar a um valor de terra nua. Mas se eu usei capacidade de uso da terra, benfeitorias, tipo de solo existente, para chegar a um valor de terra nua, como? Chegou um valor de mercado. Ou mais próximo do valor de mercado possível. Teria que descontar todos esses parâmetros. Exatamente. Né? Não considerar o valor deles. Entendeste plenamente. E para chegar no VTN teria que ser, logicamente, um profissional capacitado, né? Isso eu vou entrar no outro detalhe, depois eu vou contar para vocês. Pelo levantamento, na conclusão do técnico, pelo levantamento das informações contidas nesse laudo, conclui-se que os principais fatores determinando o preço da propriedade rural são a capacidade de produção das suas terras e a sua relação com o mercado consumidor e seus produtos. Os imóveis, na sua grande maioria, possuem excelente potencial produtivo. Concordo. Por quê? Porque houve investimento em melhoria do solo e da infraestrutura. Que deveria ser descontado para a determinação do valor da terra nua, não somado. A própria forma deles chegarem está mostrando O próprio erro. o próprio erro. Exatamente. Também foi utilizado nessa avaliação o método comparativo de dados e valores de mercado, método de análise de opinião direta. Isso é controverso. A norma de 2019 não fala nada sobre isso, que foi atualizada. A DMBR foi atualizada em 2019. Depois de realizar a intensa pesquisa de mercado no município, através desse trabalho avaliatório, que deu origem ao presente laudo técnico, a avaliação, concluímos que para fins de cálculo do imposto territorial rural, o valor médio de terra nua por hectare no município tal, por classe de solo e aptidão agrícola, resultou no conforme 4. A própria Receita Federal, ela cria normativas que vai contra a legislação, onde diz, são áreas tributáveis. A área ambiental, de preservação ambiental, não é tributável. Preservação de flora e fauna não é tributável. Não existe valor da terra nua para isso. Valor e preço. Valor e preço são coisas diferentes. Valor se atribui com laudo técnico. Preço, pesquisa de mercado. E nós estamos vendo acontecer isso. Nós estamos vendo que as prefeituras têm uma ideia errada de cobrar valor da terra nua como se cobra IPTU. Houve uma gritaria muito grande na cidade, tempos atrás, porque tinha um telhado construído, fizeram a avaliação e tinha o telhado e começaram a cobrar IPTU sobre o telhado. No ITR é o contrário. Tem que excluir a prefeitura. Se tu tiver um telhado, aquele investimento vale menos. Então está havendo essa confusão e está havendo, pior ainda, ONGs defendendo, mostrando para as prefeituras e mostrando, inclusive, porque eu falava o que tu gosta de ouvir. É a melhor coisa que tem, jogar para a galera é a melhor coisa que tem. E jogar para a galera, para as prefeituras que não têm conhecimento técnico de causa, é mais fácil ainda. Porque mostra que, por exemplo, o Cruz Alta poderia ter uma arrecadação 3 vezes maior. E não é verdade. Poderia, mas ele iria contra a lei. A lei atual, sim. Contra a lei atual. Daniel, com base então que está sendo discutido aqui, que o valor arbitrado pelas prefeituras está incorreto, porque ele é diferente do que diz a lei, o que o produtor pode fazer para determinar esse valor correto da terra nua do seu imóvel? Bom, o pessoal pergunta o que tu faz. Bom, eu faço o seguinte, para te evitar incomodação de ter que fazer um laudo às pressas. Vai no que a prefeitura estipula. Vai no que a prefeitura estipula. Vai no valor que a prefeitura estipula, não tem problema. Agora, se tu tens o laudo da terra nua, que é diferente o laudo da terra nua, o laudo não é o ITR. O laudo é o parâmetro. Tu pode fazer o laudo a qualquer tempo, uma vez por ano. Não é um trabalho barato. Eu vi laudos terra nua. Falando tudo isso que eu falei para vocês, você tem noção, vocês são engenheiros agrônomos, são produtores rurais, você tem noção do tamanho que deverá ser um laudo de terra nua. Eu vi laudo de terra nua feito por um profissional que não é engenheiro agrônomo. Não vou dizer qual é a cidade também, porque eu já me incomodei com esse tipo de coisa. De uma folha. Acha dentro do possível fazer um laudo desse trabalho, dessa intensidade. Imagina a complexidade aí de anos e anos e décadas de investimento de uma propriedade e... Resumindo, uma folha é tecnicamente impossível. A minha preocupação é que, por exemplo, quando o produtor é notificado pela Receita,
ou pela prefeitura, é exigido o laudo dentro da NBR, que eu citei para vocês, da 146533. É exigido o laudo dentro dessa NBR. Só que os municípios não estão apresentando o laudo dentro da NBR. Grande maioria não está apresentando o laudo de terra nua. E o trabalho do laudo de terra nua é, primeiro, o valor comercial da terra, que é a coisa que menos importa. Se a terra está no valor, eu vou repetir, vou falar Esse valor não vai no cálculo do ITR. Esse valor não vai no cálculo do ITR. O valor do teu investimento que tornou a terra cara não vai no cálculo do ITR. O que seria o ideal para o município, na minha visão? Isso é o Daniel falando, não é o Sindicato Rural, não é a Farsul. Na minha visão, o que seria o ideal? O município do tamanho de Cruz Alta pegasse 4 pontos, por exemplo, distintos, de propriedades distintas, de realidades diferentes, fizesse um laudo de terra nua bem fundamentado e, a partir desse laudo de terra nua bem fundamentado, estipulasse o valor da terra nua. Esse seria o ideal. Para o município. Agora, eu digo para o pessoal, a única maneira do produtor se defender, hoje em dia, da maneira que está, nós estamos trabalhando via Farsul e via CNA já uma modificação nesse método de cálculo, como foi noticiado já, mas a maneira que tem, para ficar mais claro, mais simples, porque se tornou complexo para ambos, tanto para o contribuinte quanto para quem recebe, no caso a prefeitura, e para quem cobra. Outra coisa, por exemplo, quem é que avalia o meu laudo meu laudo técnico que eu entregar na prefeitura? Quem avalia? Deveria ser outro profissional capacitado. Tem algum profissional com competência para avaliar esse laudo? Será que tem em todas as prefeituras? Essa é a pergunta que eu faço. Aí eu vou te dar um exemplo que eu quero falar. Não estou dizendo que o cara tem a carteira do CREA, não. Estou dizendo um cara formado, especialista em engenharia de avaliações, e eu faço um laudo técnico. Quem é que vai contestar esse laudo? Outro engenheiro de avaliações ou um técnico administrativo da prefeitura que vai ler o porquê de carreira e vai ler o laudo? Então não é uma coisa tão simples. Porque Exatamente. É muito complexo e quanto mais tu começa a estudar o assunto, mais tu vê complexidade e assim, e a preocupação que fica é que se a gente ficar quieto esperando acontecer, amanhã depois nós vamos lá o Terra Nua, nós vamos pagar um ITBI por ano. Sim, o valor já está muito expressivo, né? Aumentou bastante. Mas aí nós temos que fazer o meia-culpa, o nosso meia-culpa como produtor rural, que nós tínhamos, por exemplo, anos atrás, antes de passar para os municípios, que é autodeclaratório, como foi falado, né, Fernando e Júnior? Muito produtor, por exemplo, bota aí 5 mil reais a terra nua. Daí tu tinha produtor que botava 500 reais, 600 reais. Aí acabou prejudicando toda a classe, né? Exatamente, porque tem um problema na lei também que fala que o mínimo tu paga é 10. É um problema e não é. É 10 reais. É um problema e não é. Porque se eu provar que o meu valor da terra nua é negativo, que eu tenho mais investimento que valor de terra na terra, é possível? É, em vários lugares do Brasil. Mas nós estamos dispostos a botar a mão no bolso e pagar um técnico para fazer um trabalho sério de avaliação de terra nua? Para ver que, no mínimo, o valor da terra nua real, tecnicamente, descoberto tecnicamente, né? Com certeza é muito menor do que vem sendo cobrado hoje, né? Ao passo de que ele pode ser, inclusive, maior do que o próprio valor da terra. Exatamente, mas eu não estou entrando no mérito de ser maior ou ser menor. Eu acho que é menor. Mas é importante a contestação. É errado. É errado Tem que se chegar via um laudo técnico. É a única maneira de nós sermos honestos conosco mesmo e com a prefeitura. E essa narrativa de problema de não pode arrecadar, baixar o imposto, isso aí é balela. O valor da terra nua que determina não é a prefeitura, o valor da terra nua que determina não é o secretário da Receita, o valor da terra nua que determina é um técnico capacitado que fez uma avaliação e responde por isso. Voltamos ao exemplo do IPVA, né? Sobe ou desce o valor do bem, vai subir ou descer o imposto, né? Exatamente. Quem determina o valor da terra nua é um técnico, um responsável técnico, que pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive, por informações inverídicas que ele informe. Imagina se todo mundo começar a contestar o valor de terra nua na justiça. E aí o repasse sendo integral às prefeituras do valor arrecadado com o imposto territorial rural, crescem os olhos
geralmente das gestões que estão atuando nas prefeituras, até porque o imposto tem funções extrafiscais, né? É um Se imposto. eu não estou enganado. Exatamente, é um imposto extra fiscal por quê? Que ele cai destinado à saúde, à educação e eu não me lembro mais qual item. E boa parte dele cai em caixa geral, né? Então que aí a gestão pega e coloca onde quiser. Exatamente. Né? Então, assim, as prefeituras não estão sabendo lidar com isso. Nós estamos tentando falar para as prefeituras, mostrar para as prefeituras nossa posição, que não é de não querer pagar, a gente quer pagar, mas quer pagar o honesto, o justo. Dentro da lei? Dentro da lei, porque se nós começarmos a fugir da lei por achologia e por qualquer outro tipo de normativa, que no Brasil é o único lugar no mundo que normativa vale mais que lei. Normativa de receita, normativa de outras instituições vale mais que lei. Normativa é para regulamentar algo que não está escrito. Algo que está faltando. Nesse caso, tem lei. Tem lei, tá bem claro. A coisa é clara. Então me preocupa muito isso, enquanto dirigente sindical, principalmente. Tá? E nós estamos deixando passar boiada. E primeiro vai ser isso aí, daqui a pouco vai ter outro imposto, e daqui a pouco vai ter outro, porque o produtor rural hoje é a bola da vez. Quando a soja sobe, o dólar sobe, todo mundo volta os olhos para o agro. E o agro é a única coisa que dá certo no Brasil. Claro que não é, a gente sabe disso, mas essa narrativa prejudica a gente, prejudica o produtor. Essa narrativa que o agro é a única coisa que dá certo no Brasil, cresce os olhos para quem? Para justamente quem cobra imposto e para quem paga imposto do outro lado. O problema é abrir o precedente, né? Exatamente. Daniel, quer fazer mais alguma consideração final aí? As considerações finais vai para vocês, parabéns a vocês pelo trabalho que vem exercendo junto à Comissão Jovem do Sindicato Rural e junto à Comissão Jovem da Farsul, qual o Júnior já faz parte, tu também já está fazendo parte, né, Fernando? E quero dizer para todo produtor rural que o sindicato está de portas abertas, né, para trazer suas demandas e o que nós podemos fazer, o que a gente pode ajudar em loco a gente ajuda, o que a gente pode indicar a gente indica, o que a gente procura fazer é dar caminhos para o produtor rural, muitas vezes escondido e mascarados com finalidades de arrecadação, como nós estamos vendo, e com finalidades de não prejudicar o produtor rural, mas se aproveitar dos momentos bons que nós estamos tendo, né, em detrimento dos momentos ruins que tivemos para chegar onde nós chegamos hoje, de alta produtividade, alta qualidade e botando alimento na mesa de mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então, pessoal, esse foi o nosso Sindicast. Agradecemos a todos por terem nos prestigiado mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.